Olá, tudo bem? O Jornal da Câmara Fortaleza Entrevistas fala hoje sobre a Semana Santa, celebração mais importante do cristianismo que acontece entre o Domingo de Ramos, que refere-se à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e o Domingo de Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus. A comemoração relembra a paixão, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, marcada por rituais de reflexão, procissões e a celebração da vida e da esperança. A nossa conversa não é exatamente com uma autoridade eclesiástica, mas com uma autoridade municipal parlamentar. O vereador Jorge Pinheiro, que é advogado, criminalista e canonista, especialista em direito canônico. Bem-vindo, vereador, aqui ao Jornal da Câmara Fortaleza Entrevistas. É uma grande alegria, mais uma vez, meu amigo Paulo, estar aqui com você em programas, né, que a gente pode participar, falar um pouco tanto do nosso mandato, como, para mim, o que é mais caro ainda, falar um pouco sobre as nossas crenças, né, aquela realidade católica da nossa vivência pessoal. Vereador, hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, data cristã que reverencia a crucificação e morte de Jesus Cristo e a ressurreição, simbolizando sacrifício, amor, né, e redenção. Qual o significado desta data aos católicos cristãos? Para nós é o mistério central da fé católica, né? Quando a gente vai falar sobre o seguimento a Jesus Cristo e quando a gente vai falar do mistério cristão, a gente fala desde a encarnação até a sua paixão, morte e ressurreição, né? Que daí nasce também a missão da igreja. Após ressuscitado, ele sopra sobre a igreja e envia em missão para que possa dar continuidade a todo esse trabalho de salvação da humanidade. Então, para nós, esse é o momento ápice do ano. É o momento em que culmina toda a nossa crença, a nossa fé. E por isso é tão caro. É por isso que para nós cristãos, a Semana Santa, ele não é um tempo de descanso, não é um tempo para a gente ficar em casa, ou passear. Não, é um tempo de reflexão, de mergulho na nossa fé. Mergulhando a partir da quinta-feira com o lava-pés, perpassando pelo ato que houve hoje, a gente fala a partir da Catedral Arquidiocesana de Fortaleza, onde a partir das 15 horas a gente teve aí a veneração, a adoração à Santa Cruz, até que amanhã, no sábado, que se chama Sábado de Aleluia, né, a gente tem a Vigília Pascal. E esses três atos litúrgicos são comuns, só que representam, que é o que a gente chama de Tríduo Pascal, onde a gente mergulha na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, é o ápice da fé cristã, a festa mais importante, o momento mais importante de reflexão e de mergulho na fé da vida do cristão. E que reflexão os católicos, cristãos, todos os cristãos devem fazer do seu comportamento, do seu dia a dia, da sua relação social, relação familiar, da sua entrega à sociedade por um mundo melhor? Qual a reflexão real, né, que se deve trazer para a prática de toda esta celebração mais importante do catolicismo? Que bacana a sua pergunta, viu, Paulo? Porque é exatamente isso. A gente não quer simplesmente viver esse momento como um ato que aconteceu e simplesmente a gente traz à memória. Mas a finalidade da vivência deste momento é fazer com que nós possamos entrar nessa engrenagem de conversão da vida, para que nós possamos, pela graça de Deus, ser pessoas melhores. É aquela frase que Jesus vai dizer no lava-pés. Ele que é o mestre, lava os pés dos seus discípulos, dos seus servos. E aí ele diz aquela frase que é o que culmina. Sereis felizes na condição de praticar isso que eu estou praticando. Ali é onde o cristão vai mergulhar na doação da vida de Jesus. Ali naquele momento em que Jesus dá a vida por nós para nos salvar,
a gente mergulha e começa a compreender que a vida plena é uma vida de seguimento a Jesus, é uma vida doada, não aquela vida voltada para si mesmo, para o próprio umbigo, para mim mesmo, para as minhas necessidades, mas a vida para o outro. Eu não sou um ser imanente, eu sou um ser transcendente. Eu existo para o outro. E é esse caminho de sair de mim para o outro que é um caminho de felicidade. E aí no Tríduo Pascal a gente mergulha exatamente àquele que nos ensina e nos dá a graça de viver dessa forma. Então, na prática, você falou em prática, a gente está falando em prática no dia a dia, há a tradição da abstinência da carne vermelha, a simbologia. Nesse momento da sexta-feira, que nós podemos dizer que só tem 2 dias no ano, que segundo o Código de Direito Canônico, a Igreja pede o jejum como uma determinação. Ademais, ela incentiva, mas são 2 os dias que a Igreja pede esse jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, onde a gente se abstém da carne como um momento de nos unir à dor de Cristo. É um momento em que não somente, porque você falou da abstinência da carne vermelha, a abstinência da carne vermelha são todas as sextas-feiras do ano, mas o jejum que a gente deve viver na sexta-feira é que só são esses 2 dias, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira. Nesse momento a gente deve viver a abstinência da carne vermelha, que aí engloba todos os animais de sangue quente, né? Não é só carne de gado, é carne de gado, de porco, de galinha. Aí a gente troca para animais de sangue frio, como se diz, né? Que não sejam sangue quentes, que são peixes, camarão, crustáceos, né? Mas esse é um dia também voltado ao jejum, para que a gente possa se abster das alimentações, daquilo que alimenta a carne, como uma forma de nos unirmos ao sacrifício de Jesus, que desde a quinta-feira está preso, sem comer nada, e até a água lhe negam. Então é nesse sentido que a gente, para nos unirmos mais perfeitamente à dor de Jesus, a gente também, a igreja nos pede que nós façamos esse jejum na quarta-feira e de maneira especial na sexta-feira da paixão. Vereador, a Quaresma, o Domingo de Ramos, até o Domingo de Páscoa, toda essa tradição nos remete ao século, lá para o século IV, a partir dos escritos do Evangelho. Então, é uma tradição consolidada pela Igreja Católica já há bastante tempo, e por isso que faz parte da vida, faz parte da cultura de todos nós, né? Exatamente. Quando a gente vai falar da Semana Santa, a Semana Maior, evidentemente todos esses atos estão na palavra de Deus, mas aí eles vão sendo organizados enquanto um rito ao longo do início da igreja. Aí a gente tem o Domingo de Ramos, como aquele momento em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pela multidão como rei, né? E é esse mesmo Jesus, e é essa mesma multidão que aclama Jesus como rei, como muitas vezes nós fazemos em nossa vida, dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, dizemos que Ele é o rei da nossa vida, e a multidão que aclamava Jesus como rei, depois vai aquela que vai dizer crucifica-o, que também somos nós, muitas vezes, que em vez de nos entregarmos, e em vez de continuarmos e permitirmos que Ele seja o nosso rei, com os nossos pecados, com as nossas faltas, contra os nossos irmãos e contra o bom Deus, a gente também, de uma certa forma, grita com os nossos atos, crucifica-o. E é nesse sentido também que a gente perpassa e passa pela cruz. Todos nós temos as nossas cruzes, meu caro Paulo. Então a gente precisa sempre lembrar que a cruz não é o final. Eu preciso passar pela cruz, mas após a cruz há a ressurreição. Então, o fim não é a cruz. A gente também vai sendo lembrado e vai sendo mergulhado nesse mistério de a passagem pela cruz nos permite colher frutos de ressurreição na nossa vida e na vida daqueles que amamos. Conversando com o vereador Jorge Pinheiro, que
é advogado criminalista, como falei no início, e especialista em direito canônico, né, canonista. Também, vereador, o senhor Paulo... Só que eu gosto de corrigir, eu sou especializado, na verdade. Especializado. No sentido de que eu atuei como membro do Tribunal Eclesiástico, eu não tinha a especialização, mas atuei como notável perito, conforme o Código Pela de formação Direito. jurídica. Né? Pela formação... Não, é porque existe a especialização em Direito Canônico, Isso. que eu não cheguei a concluir. Então, só para deixar muito claro, para depois alguém dizer, você então, não tem canonista. a especialização. Eu estou fazendo especialização, na verdade, em doutrina social da Igreja, na Faculdade Católica de Fortaleza, e atuei como advogado do Tribunal Eclesiástico durante 15 anos no Tribunal de Salvador, né, onde ali eu fui nomeado por 5 anos, primeiramente, depois eu fui nomeado por um novo quinquênio e, por fim, mais um quinquênio, aí, totalizando aí os 15 anos, desde o ano 2000 até 2015. Então, o senhor tem uma experiência na área jurídica notável e agora na área legislativa, não é? No parlamento municipal, e o senhor tem pautado o mandato do senhor pela sua fé cristã, pela sua fé católica, inclusive faz parte da bancada católica, da Frente Parlamentar Católica da Câmara de Fortaleza. Para nós uma imensa alegria, né? A gente não pode deixar nunca de dizer que a nossa missão enquanto político, ela é pautada exatamente nessas bandeiras. Eu não me tornei político e escolhi bandeiras para defender, não. A gente já defendia essas bandeiras da vida, da família, dos valores cristãos, a doutrina social da igreja, aquela que é chamada, aquele ensinamento que a igreja já há muitos anos nos ensina, desde o seu início, mas a gente sempre usa a questão da encíclica Rerum Novarum como um momento em que foi preconizado oficialmente a doutrina social da igreja, mas na verdade, desde os primórdios, desde a palavra de Deus, já se tem uma doutrina, um ensinamento da igreja sobre a vida do homem, a vida do católico em sociedade. Por isso que a gente chama doutrina social da igreja. E aí nesse diapasão a gente pôde apresentar diversos tipos de projetos que eles fazem com que sobressaia essa doutrina social da igreja como algo bom para a sociedade. Não é simplesmente a defesa da igreja, mas a defesa de valores que orientam todas as nossas ações e os nossos projetos como um grande bem para a cidade de Fortaleza e para o seu povo. O senhor tem sempre defendido as pautas contra o aborto, né, pelo fortalecimento da família. O senhor tem sempre apresentado tanto projetos de leis, requerimentos, como na tribuna, nas falas no grande expediente, que é quando os parlamentares utilizam a tribuna ali por cerca de 10 minutos, para defender uma ideia, defender um assunto de interesse público ou um assunto de interesse de algum segmento da sociedade. Então, o senhor tem sempre pautado de maneira muito segura e firme essas bandeiras, né? A começar pela defesa contra o aborto, o entendimento que a gente tem é que é o seguinte: para eu lutar por uma melhor vida para o fortalezense, para que ele tenha um melhor equipamentos de saúde, equipamentos de lazer, de educação, primeiro eu preciso lutar para que ele nasça, porque infelizmente a gente vai vendo uma cultura de morte que se propaga na sociedade em geral, no Brasil e de maneira especial também em Fortaleza, que quer defender essas questões relacionadas ao aborto, a eliminação da vida ainda no ventre materno. E a gente começa a explicar que muitas vezes a mãe que é incentivada a abortar é porque ela não tem o devido apoio da família, do companheiro, da sociedade para levar à frente aquela gravidez, seja para que ela possa depois criar o seu filho ou para entregar o seu filho à adoção. São tantas famílias que querem, que gostariam de ter a oportunidade de criar uma criança, né, e elas, por alguma razão, seja de natureza, seja por causa de algum acidente, não podem ter filhos. Então, o nosso objetivo é, primeiro, defender que o fortalezense possa nascer.
né? Quando eu digo fortalezense é porque eu estou aqui voltado em Fortaleza, mas o nosso trabalho se irradia para outras cidades e para outros estados do Brasil. Vamos defender a vida para que ele possa nascer e depois a gente defende uma melhor condição de vida para esta pessoa. A gente vai para um rápido intervalo. Estamos conversando com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, ele está falando da importância da Semana Santa para a humanidade. A gente volta em 2 minutinhos. Já pensou ver a cidade assim, toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. Estamos aqui no Jornal da Câmara Fortaleza Entrevistas, conversando com o vereador Jorge Pinheiro sobre a importância da Semana Santa para a humanidade, para os católicos, cristãos de todo o mundo. Vereador Jorge Pinheiro, a Arquidiocese de Fortaleza, o Estado do Ceará, o Brasil, o mundo está em movimento nesta sexta-feira, nesta Semana Santa, desde a Quaresma. Especificamente, o senhor tem observado, tem participado ativamente das atividades desta Semana Santa, tudo sendo cumprido, acontecendo com milhares de fiéis, milhões de fiéis no município de Fortaleza, se movimentando em torno das celebrações, das procissões, do silêncio, da reflexão e do exercício da fé e da esperança, né? É exatamente o que está acontecendo, né? Hoje, a partir desse mistério que foi vivido, que o ato litúrgico é exatamente o que aconteceu às 15 horas na catedral e nas igrejas, né? O mistério onde que a gente chama de veneração, de adoração à Santa Cruz, adoração a Jesus que pendeu no lenho da cruz, que morreu por nós. Então, se ontem ele estava instituindo a Eucaristia, que é onde ele se doa em seu corpo e em seu sangue, alma e divindade à humanidade, né? E a gente tem a celebração do lava-pés, que é tão marcante, aí a gente viu que de ontem para cá não há uma celebração eucarística. Hoje não foi uma missa, foi um ato litúrgico com distribuição da Eucaristia que foi consagrada ontem naquela missa do lava-pés. Então hoje a gente vai mergulhou exatamente nesta morte. O Senhor, ele morreu e ele agora desce à mansão dos mortos. Aí a igreja entra nesse período de silêncio. Os sacrários em todo o mundo, eles ficam abertos. Toda aquela Eucaristia, aquelas hóstias consagradas, elas foram consumidas. Então, não há sacrário guardando nenhuma hóstia consagrada. Nós vamos ficar sem Jesus sacramentado até amanhã, no sábado, na vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias. Então, durante esse período, a gente mergulha no silêncio e se une a Nossa Senhora no sábado. Ela que ficou esse sábado sem Nosso Senhor, né? Muito embora a igreja ensina que Nossa Senhora nunca duvidou, mas a gente sabe que ela passa por toda aquela dor, porque o filho dela foi um sacrifício que quando a gente toma conhecimento da realidade que Jesus sofreu, quando você lê o Evangelho, que você vê a maldade, nossa, minha, sua, de todos nós, a brincar com Jesus, a bater na cabeça dele com
um pedaço de madeira, coroá-lo com espinhos, escarnear. E a gente sabe que aqueles que eram condenados à morte na cruz, ao longo do caminho, quem quisesse bater, xingar, cuspir, podia, Paulo, porque aquela pessoa já não tinha direito de revidar nada. Ela já não tinha mais o direito que prevalecia como a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Aquela pessoa ela poderia ser agredida e não tinha o direito de se defender ou de avocar para si o direito de bater em quem lhe bateu. Então, ele se doou. O sangue dele é todo derramado na cruz, por nós, para a nossa salvação. E aí então a gente mergulha e fica nesse silêncio, aguardando a sua ressurreição. É por isso que durante a quaresma toda a gente ficou sem cantar o glória, ficou sem cantar o aleluia antes da aclamação do evangelho, para que neste dia, na vigília pascal, que é amanhã, mãe de todas as vigílias, a gente possa, após a bênção do fogo, a gente entra na igreja escura, ela está apagada as luzes, e então começa a ser aceso, e cantamos então o aleluia, e vem o anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem aquela alegria, aí você canta o glória e canta o aleluia. Vereador, inclusive na quarta-feira nós tivemos uma atividade aqui na Câmara de Fortaleza à tarde, às 14 horas, que teve cobertura da TV Câmara Fortaleza, que foi uma meditação sobre a Semana Santa com o padre Elano Samir, que foi o evento do Calvário ao Lar, o Mistério Pascal como forma de amar, um evento importante de reflexão sobre a vida, sobre o amor, sobre Jesus, sobre a religião, sobre o nosso compromisso em melhorar como pessoa, como ser humano, melhorar a nossa sociedade, melhorar o mundo, né? Para nós, principalmente o padre Elano Samir, ele tem se tornado conhecido porque a vida dele tem sido um transbordamento da graça. Então a gente teve a grande graça de tê-lo aqui na Câmara para este momento em que nós tivemos essa meditação em que ele pôde tratar e trabalhar toda essa realidade daquela realidade que aconteceu há mais de 2000 anos, para a nossa realidade atual, que é sempre com esse mesmo pensamento que você agora mencionou. A graça de Deus que acontece na sua paixão, morte e ressurreição, e que precisa, por meio desta graça, deste mistério pascal, como é que isso é trazido para a nossa realidade. Por isso que é do Calvário ao nosso lar, à nossa casa. Como é que eu tenho vivido como cristão a paixão, morte e ressurreição? Como é que eu tenho amado? E aí essa reflexão maravilhosa que foi feita, e uma grande graça para todos nós, isso aí mais uma vez a Frente Parlamentar Católica, ela pôde partir na frente fazendo essa graça e trazendo essa reflexão para todos nós da Câmara. Então vamos ver a reportagem. O momento de oração e meditação foi promovido pela Frente Parlamentar Católica da Câmara Municipal de Fortaleza. Tem como presidente o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, e teve como objetivo preparar os participantes para o Tríduo Pascal, período central da fé cristã, que se inicia na Quinta-feira Santa. O padre Elano Samir, pároco da Igreja da Glória, conduziu o momento e trouxe para a discussão o tema do Calvário ao Lar, o mistério pascal como forma de amar. Mais do que recordar a paixão de Cristo, o momento de meditação e oração foi um convite para que os servidores da Câmara Municipal de Fortaleza possam, de fato, viver o mistério pascal no dia a dia. É que, em meio às dificuldades, os desafios cotidianos, na Páscoa encontremos o lar, o amor verdadeiro de Cristo por cada um de nós. A gente convida o Padre Elano para poder fazer uma meditação, para nos inserir neste tríduo pascal que começa a partir da quinta-feira, nesse maior mistério da fé cristã, onde a gente vai mergulhar na paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. A iniciativa também reforça a valorização das raízes cristãs na capital cearense, onde grande parte da população se identifica com a fé católica. Márcia aproveitou o momento realizado na Câmara como uma preparação para a Páscoa. Eu acho muito importante, a gente
pegar pelo menos uma semana onde a gente busca uma comunhão maior com o Senhor e escutar também a palavra e trazer para a gente ser renovado, pensar nos nossos atos. Durante a meditação, os participantes foram convidados a transformar as dificuldades do cotidiano em gestos concretos de amor, inspirados no sacrifício de Cristo. A proposta é simples, mas profunda: levar para dentro de casa valores como o perdão, paciência, a doação e o cuidado com o próximo. Uma coisa muito certeira, nós temos que, ao mesmo tempo, manter as estruturas que nos mantêm de pé firmes e também precisamos avançar. Então a gente está de fato aqui vivendo estas duas coisas. Estamos nos mantendo de pé, mantendo a nossa estrutura, o nosso pensamento ocidental, que é um pensamento cristão, judaico e romano, e também estamos ao mesmo tempo avançando no tempo. É um momento importante de reflexão, vereador Jorge Pinheiro, e vale a pena dizer que nesse período de Semana Santa as famílias se reúnem, né? É um momento que fortalece os laços familiares. Exatamente isso. O que a gente mais quer é que, a partir dessa vivência da paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós possamos nos voltar para essa realidade do amar e ser amado e amar, que na verdade é o caminho de felicidade. Muitas vezes a gente, por causa do nosso dia a dia, do trabalho, das coisas, a gente vai se perdendo o foco. E esse momento que a Semana Santa nos proporciona, para além da questão de ser um momento litúrgico, é para nós um momento de graça, de retorno, e retorno à família, né? É muito comum, a gente só costuma dar umas indicações que as pessoas às vezes fazem um grande banquete exatamente no dia que não deveria ser, que é na sexta. A sexta não é o dia de um grande banquete, a sexta é um dia de uma maior interiorização. Um dia de silêncio, um dia de silêncio, de reflexão. Aí você pode deixar ou para o sábado, depois da vigília, ou para o domingo de Páscoa. Esse assim, é para a gente viver com grande alegria e viver a família. Então, o que nós queremos ao longo da Semana Santa é desejar de fato que todas as famílias, mergulhando na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas possam trazer para si um momento de reconciliação, de perdão, de deixar para lá as coisas que aconteceram de ruim e poderem retomar as suas vidas a partir desse segmento de Jesus, colocando o amor e colocando a família como essa célula base da sociedade, a célula mãe da sociedade, havendo essa transformação. E se nós vivermos esse amor na nossa família, a nossa sociedade vai ser diferente. Esse é o grande contributo que, enquanto legislador, e eu digo assim, como católico, a serviço do povo, por meio da política, a gente quer realizar. A gente sabe que a mudança da sociedade perpassa pela família, e a grande graça que acontece nas famílias transborda sobre a sociedade. Dentro das pautas do mandato de Vossa Excelência, teve a realização de uma sessão solene em homenagem aos arautos do Evangelho. Vamos mostrar a matéria e depois o senhor volta comentando. Vamos ver. Familiares, religiosos e amigos ocuparam o plenário da Câmara de Fortaleza na sessão solene em homenagem à Associação Arautos do Evangelho, por solicitação do vereador Jorge Pinheiro. Os Arautos do Evangelho, eles têm feito à cidade de Fortaleza um bem enorme, seja por todo o zelo, o cuidado, o amor que eles têm pela liturgia, por aquilo que é belo, e expressar por meio da liturgia a beleza de Deus e elevar as nossas almas até Deus, seja numa missa, seja numa celebração, seja pela participação deles em diversas ações, às quais são chamadas aqui mesmo na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós já tivemos uma coroação de Nossa Senhora por 2 vezes, e eles vieram aqui e nos proporcionaram um momento magnífico. Para além disso, a gente não pode deixar de reconhecer todo o trabalho que eles vêm realizando, também do ponto de vista social. Eles que visitam os enfermos nos hospitais. Os Arautos do Evangelho são uma associação internacional de fiéis de direito pontifício, ou seja, aprovados pelo Vaticano.
estão a serviço em sua localidade de origem, arquidioceses e dioceses, onde se encontram, e no mundo inteiro, por meio de uma ação missionária. Um dos momentos marcantes da solenidade foi a coroação de Nossa Senhora de Fátima. Entre os homenageados, Padre Paulo Sérgio Martins, superior da sede dos Arautos do Evangelho aqui no Ceará. Ele demonstrou gratidão e compromisso com a missão entregue pela Santa Sé. A cidade de Fortaleza é uma cidade diferenciada. Então, receber um título da Câmara dos Vereadores dessa cidade, para nós é algo de um significado enorme. Primeiramente, nós vemos um povo tão piedoso, um povo tão inteligente, um povo tão cheio de dotes de oratória, dotes de administração. Então, vir esse título, o reconhecimento para os arautos do Evangelho dessa classe, para nós foi uma grande honra, foi um benefício muito grande. Vereador Jorge Pinheiro, uma sessão solene emocionante, uma sessão realmente histórica, né, do ponto de vista da existência da Casa Legislativa enquanto espaço, né, um multi-espaço das polifonias, das várias vozes, trazendo aí esta celebração tão bonita em homenagem aos arautos do Evangelho. O que são os arautos do Evangelho? O que eles fazem? São autorizados pela Santa Sé, não é, para funcionarem onde estiverem, dando todo o apoio, enfim, mas como é que eles atuam? É muito bonito, né? Os arautos do Evangelho é uma instituição que tem o devido reconhecimento pontifício, ou seja, eles são uma realidade eclesiástica, são uma associação que a igreja reconhece como um caminho justo, lícito, para qualquer fiel que tenha o chamado a viver dessa forma. Eu, por exemplo, tenho um chamado a ser Shalom. Eu sou da comunidade católica Shalom, e que também tem um reconhecimento pontifício e que nesse sentido tem a sua missão. E os arautos do Evangelho, fantástico. Os arautos do Evangelho são fantásticos, e a gente viu nesta nossa sessão solene aquela beleza, aquele amor por Nossa Senhora, uma vida doada e uma vida para mostrar a beleza, a verdade e a beleza e o bom se abraçam por meio do trabalho que eles realizam. Então, para nós, é fantástico quando a gente vê o cuidado que eles têm com a catequese de crianças, de adolescentes, o cuidado que ele tem para com as pessoas mais vulneráveis, a beleza das celebrações litúrgicas que eles participam, as ações, como por exemplo nessa sessão solene, não era um ato litúrgico, mas como foi belo, como foi lindo e como foi emocionante. Eu me emocionei no momento em que fui coroar Nossa Senhora naquele plenário da casa, coroá-la como Nossa Senhora aqui no Legislativo, como Nossa Senhora da cidade de Fortaleza. Vereador Jorge Pinheiro, obrigado pela entrevista de Vossa Excelência, excelentes vivências ao senhor, obrigado. À sua família, a todos os assessores e assessoras no seu mandato, todos os seus amigos, e para a humanidade, excelentes vivências desejo ao senhor nesta Semana Santa e sempre, no mandato e sempre. Muito obrigado, Paulo. Desejo a você e a sua família uma Semana Santa, esse período ainda que resta, de muitas graças, de muitas bênçãos, que no domingo vocês possam experimentar, você e sua família e toda a família fortalezense, possam experimentar a força da ressurreição, onde nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento tem a última palavra. A última palavra é de nosso Senhor Jesus Cristo, é do amor. Uma santa Semana Santa. A vocês, uma Semana Santa de amor, paz, reflexão. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.